Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui no encerramento do Encontro de Mulheres na cidade de Limoeiro, com a presença do pastor Jefferson Aleluia, que foi o preleitor da noite. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, irmã, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão sintonizados conosco nesta oportunidade. Amém. E no decorrer da pregação, pastor, o senhor falou algo que chamou bastante atenção. O senhor disse que quem desce a fonte enche o cântaro e sobe. Então Deus começou a O senhor falou das questões das lições, das pessoas que descem a fonte, enchem o cântaro e sobe. Eu queria saber quais são as características que a gente pode ter para ser uma Rebeca. Que deste povo Eu achei muito interessante quando a gente estava estudando esse assunto, né? E pude perceber que Rebeca ela teve várias qualidades que creio que Eliezer gostaria de encontrar nela para levar para o seu senhor, né? Como devemos assim dizer, que era Isaac, em resposta a que Abraão havia lhe dado a responsabilidade e o privilégio de trazer uma moça para casar com seu filho. E naquela oração que ele fez, ele realmente queria encontrar as qualidades de uma moça que realmente atenderia a missão de Isaac, o filho do seu senhor Abraão. E nós vimos ali, comentamos esta noite, que uma das qualidades, tem várias qualidades aquela moça, né? E uma das grandes qualidades que nós vimos foi a humildade. Ela era uma moça humilde, né? E além de humilde, ela era uma moça trabalhadora. Ela era uma moça que tinha muita disposição. Era uma pessoa assim também, que o tempo não deu para a gente entrar em detalhe, mas ela era uma moça assim cordial. Ela era alguém prestativa. Ela se interessava pelo próximo. Ela se colocou no lugar do outro, né? Ela viu que Eliezer estava cansado de viagem e que os camelos também estavam cansados de viagem. Então, ela era uma moça prestativa. Ela procurou atender a necessidade daquele homem que ela nem conhecia. Nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. E aquela moça, ela mostrou essas qualidades de uma pessoa cordial, uma pessoa que se interessava pela necessidade dos outros. Ela era uma moça que ela tinha iniciativa, era uma pessoa que tinha iniciativa para atender. Então, eu acho que todas essas qualidades devem ser encontradas no Rebeca. Eu acho que todo Isaac gostaria de ter uma Rebeca que fosse humilde, que fosse trabalhadora, né? Porque a Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 31, que a mulher virtuosa, ela não come o pão da preguiça, né? Então, ela era uma mulher trabalhadora. Ela se acorda cedo, né? Aquela mulher de Provérbios 31, a gente viu algumas qualidades dela na pessoa de Rebeca. Então, eu creio que todo Isaac gostaria de encontrar essas qualidades: humildade, disposição, trabalhadora, prestativa, cordial, amiga, né? Porque no momento que ela atende a necessidade de Eliezer e também dos camelos, ela fez isso voluntariamente, ela não fez nem por dinheiro. Ela se colocou, ela assumiu a posição de uma pessoa que é amiga. E eu creio que todo Isaac gostaria de ter uma companheira amiga como Rebeca. Amém. Então, que nós possamos, assim como Rebeca, ter disposição para encarar todos os obstáculos, independente do quão grande ele seja. Temos que ser corajosos, porque nós sabemos ao Deus grande que nós servimos, não é? É interessante você falar a palavra corajosa, porque também o tempo não deu para a gente conversar, não é? E a gente vê que ela era uma moça de fé, porque ela saiu sem nem conhecer quem era o Isaac. E ela disse, quando o irmão dela e os pais colocaram diante dela a proposta: você vai com este moço? Ele disse: eu irei. Então ela era uma mulher corajosa, né? Era uma mulher corajosa e também era uma jovem de fé. E isso faz muita diferença na vida de qualquer Rebeca. Amém. Que nós possamos ter todas essas qualidades que Rebeca ela tinha e nos ensinou também a ter, que é possível ter esse padrão, né? Outro ponto também interessante foi a questão uma das armas que o inimigo ele usa, foi um assunto que o pastor hoje também abordou durante o nosso encontro de mulheres, é que uma das armas que o inimigo usa é o desânimo. E o desânimo está parando muitos cristãos em casa, pessoas estão deixando de fazer a obra, tristes, em todas as áreas, né? Espiritual, profissional. Então, pastor, eu gostaria que o senhor nos desse alguma referência de como a gente pode
vencer o desânimo? Eu creio que uma das características, uma das referências que podemos dizer que o crente, como o crente venceu o desânimo, o primeiro é a oração, né? Ele tem que ter uma vida de oração, ele tem que chegar perto de Deus. Porque na proporção que ele se chega perto do Senhor, então ele vai se identificando com o Senhor. E quando ele vai se identificando com o Senhor, ele vai perceber que o Senhor, mesmo na hora da sua maior angústia, que ele chegou o momento de dizer, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba, mas ele se submete à inteira vontade de Deus e diz, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, uma das maneiras de vencer o desânimo é entender que o mundo não gira em torno de nós, mas nós é que giramos em torno de Deus, não é isso? Então, nós não somos o centro das atenções, é Deus quem é o centro. Então, uma das maneiras de vencermos o desânimo é chegarmos perto de Deus. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, se você quiser vencer o desânimo, você precisa primeiro se aproximar de Deus. E outra, nunca cruzar os braços, sempre procurar disposição, mesmo quando não há disposição. Você me fez lembrar uma pergunta que fizeram a um médico, né? Que ele estava dizendo que alguém perguntou a ele, mas o senhor corre todos os dias? Ele disse, eu corro todos os dias. E quando o senhor se acorda sem disposição para correr, o que é que o senhor faz? Ele disse, durante 20 anos que eu corro, eu nunca me acordei com disposição. Mas eu criei uma disciplina. Então, uma forma de vencer o desânimo é a disciplina, né? É a disciplina, porque quando você aplica-se para viver uma vida disciplinada, então mesmo que você se encontre sem força, mas você sabe que o que você faz vale a pena fazer. Se você ama o que faz e conhece o Deus que você serve, então você vai perceber que Ele não merece que eu fique desanimado quando Ele deixou tudo por mim. Amém? Então fica aí a receita para a gente vencer o desânimo e todos os obstáculos que aparecem na vida do cristão. Como também foi dito nessa noite, não basta crer, temos que conhecer a Deus. Muito importante isso, não é porque não apenas crer, mas conhecer. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, o conhecimento de Deus ele é fator necessário e primordial na vida de qualquer cristão. Então, não basta apenas crer em Deus, mas mas conhecer a Deus. Conhecer para poder confiar. Confiar para poder descansar. Descansar para poder ver Deus trabalhando em nosso favor. E não existe coisa melhor do que isso. Descansar no Deus que pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E só descansa quem conhece. Amém. E por hoje finalizamos a nossa entrevista e agradecemos ao pastor pela sua presença. Que Deus siga lhe abençoando e volte sempre. Amém. Deus abençoe a todos.